Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, o programa que tem como objetivo informar, conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a importância da educação e do magistério está começando. Contamos com a sua companhia. Está no ar, TV Sintese. As pré-conferências do Sintese estão em pleno andamento, mantendo um ritmo constante. Você vai ver agora como foi a pré-conferência realizada na subsede do Agreste em Itabaiana. O nosso quinto pré-congresso chega à região do Agreste, a cidade de Itabaiana. E está aqui comigo a coordenadora geral do Sintese na região, professora Rita de Castro. Professora Rita, mais um sucesso nos nossos pré-congressos, a casa cheia. E esse é um espaço que estão professores de 14 municípios, ou seja, mais do que um espaço de luta e resistência, é também um espaço de encontro e troca, não é isso? Exatamente. O nosso pré-congresso, nós transformamos um espaço onde seja um espaço aconchegante, agradável e também um espaço que a gente possa estudar, a gente possa debater. Então a participação dos professores do Agreste foi muito boa, é um congresso muito proveitoso, com muito debate, com muitos informes, com muitos questionamentos. A professora Edmeia Travares, ela é professora da Universidade Federal de Sergipe, do campus aqui de Itabaiana, e ela vai acompanhar agora todos os nossos pré-congressos até o final, estando na mesa, fazendo a palestra, e nós estamos conversando sobre resistência, né, professora? E aí, tanto a BNCC como o novo ensino médio, eles gostam muito de usar uma palavra, que é até parecida com resistência, mas tem um significado bem diferente, que é resiliência. O que eles querem tanto que nossos estudantes se adaptem? Ao quê? Bem, primeira coisa, como você disse, Luana, é uma substituição, né, do termo resistência pelo termo, né, pela denominação resiliência. A resiliência, nessa compreensão desse termo, desse conceito, está muito mais relacionado a uma adaptação ao sistema, a pessoa, ao aluno ter que se esforçar muito para conseguir, né, para se adaptar ao sistema e para aceitar também, ficar naquela apatia, aceitar todo o sistema de exploração que é colocado nesse projeto que está sendo implementado, imposto para todos nós. Já o termo resistência, a gente vai partir de toda a conquista dos movimentos sociais, de toda a conquista da classe trabalhadora, de resistir, de construir resistências coletivas, de resistir. Se você é trabalhador ou trabalhadora, essa matéria é do seu interesse. Preste atenção. Para facilitar o acesso das trabalhadoras e trabalhadores ao auxílio-doença, outros benefícios previdenciários e reduzir a espera na fila do INSS, a Central Única dos Trabalhadores, CUT Sergipe, e o Sindiprev-SE, Sindicato dos Trabalhadores Previdenciários, organizaram uma reunião na manhã de sexta-feira, dia 1º de setembro, para falar especialmente sobre este assunto. Aqui nesse encontro que a gente teve hoje, que é para orientar os sindicatos para o Ateste-Med, que é uma forma de facilitar o acesso do trabalhador e trabalhadora a esse benefício que é o auxílio-doença. O Ateste-Med vai funcionar da seguinte forma: você foi ao médico, ele atestou, através de um laudo, de um atestado, de um relatório, que você está incapacitado de fazer esse serviço. Então, você vai utilizar dessa forma, que é via internet, através do aplicativo do Meu INSS, ou Ateste-Med, e o tempo de espera vai ser muito menor. Como a Central Única dos Trabalhadores entra nessa questão, já que o aplicativo já está lá? A gente sabe que as pessoas têm uma imensa dificuldade com a tecnologia, é complicado mesmo, e o Meu INSS, ele tem especificidades que às vezes não são compreensíveis. Então, a Central Única dos Trabalhadores e os sindicatos filiados vão servir como um ponto de apoio. Você que tem uma dificuldade de digitalizar um documento, você que tem uma internet muito ruim, e isso acontece muito no interior do estado, às vezes até em locais mesmo aqui da capital, tem bairros que você não tem uma banda larga. Essas dificuldades criam obstáculos para o acesso, então os sindicatos vão servir de ponto de apoio. Então, a Central Única dos Trabalhadores realizou esse encontro
com os sindicatos, com alguns dos sindicatos filiados, para passar as orientações de como os sindicatos vão servir como ponto de apoio para auxiliar os trabalhadores, para que eles entrem na fila do Ateste Med, que, falando no popular, ela vai andar muito mais rápido do que na pericial. Nós já trabalhamos no atendimento aos trabalhadores nas questões previdenciárias, auxílio-doença, aposentadoria, salário-maternidade e entre outras que necessite. E aí, com certeza, nós iremos nos organizar, nos capacitando mais, né? Tomando mais conhecimento sobre essa questão do Ateste Médico, porque, graças a Deus, hoje estamos aqui na CUT fazendo essa capacitação e, com certeza, levaremos sim, no domingo, já é a nossa primeira reunião, no primeiro domingo do mês, a reunião de assembleia, onde a gente passa todas as informações para os trabalhadores, no sentido de organizar, de orientar e de fortalecer o movimento sindical como um todo, porque a gente usa dessas janelas para que a gente possa se fortalecer. E o Ateste Med vem para fazer isso. Hoje é dia do veterinário, por isso em nosso Cine Resistência nós vamos sugerir o filme África do Sul Selvagem. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Um documentário que mostra a diversidade e a beleza da vida selvagem na África do Sul, bem como os desafios e as ameaças que os animais enfrentam, como a caça, o tráfico, a perda de habitat e as mudanças climáticas. Para assistir, você já sabe, basta ir ao YouTube e colocar o nome do documentário, África do Sul Selvagem. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Você sabe como é a realidade dos trabalhadores da educação do nosso estado? Você conhece as dificuldades, os desafios, as conquistas que eles enfrentam no seu dia a dia? Você quer saber como eles se organizam, se mobilizam e se manifestam em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade? Então, é para te dar essas informações que existe o nosso quadro Nossa Luta de Cada Dia. E o nosso convidado de hoje é o presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Roberto, na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, os professores e professoras da rede estadual vão fazer uma vigília em frente à Secretaria Estadual de Administração. E aí é mais um passo na luta pela retomada da carreira. Então, conta pra gente, pro pessoal de casa, como está a negociação com o governo do estado, explica o motivo que os professores vão fazer essa vigília na segunda-feira e também aproveita e convoca a categoria. A carreira é um direito que todo servidor público tem, está previsto na nossa Constituição Federal, né, que valoriza o servidor pelo tempo de serviço prestado à sociedade e, no caso de nós professores, valoriza pela formação acadêmica, né, porque nós, educadores e educadoras, nosso principal instrumento de trabalho é o conhecimento, por isso que nos valoriza para que o professor sempre esteja trabalhando. O que aconteceu nos últimos anos no governo Jackson, Belivaldo? Houve essa destruição da valorização dos professores, tanto pela formação acadêmica quanto pelo tempo de serviço. Então isso acabou reduzindo, rebaixando a remuneração dos educadores sergipanos de forma exponencial. E por isso nossa agenda principal de luta nesse momento é a retomada da carreira. Quando o governador Fábio Mitidieri anunciou os 2,5% de aumento, nós colocamos para a sociedade que nós não aceitávamos aquele percentual, porque nós entendíamos que era uma miséria que não valorizaria os professores e professoras. A nossa agenda principal é a retomada da carreira, e isso fez o governador criar uma comissão no mês de junho, que nós nos reunimos junho, julho e agosto. Agora nós estamos na finalização dessa negociação pela retomada da carreira. Na próxima segunda-feira, dia 11, nós teremos a última reunião dessa comissão, chamada a última reunião, para fechar a negociação da retomada da carreira e, em seguida, nós termos a reunião com o governador. Por que é importante que os professores e professoras estejam nessa vigília? Porque é uma demonstração que nós precisamos dar diretamente ao governo do estado que os professores
mantém a sua agenda de mobilização e a sua pauta de reivindicação, que é a retomada da carreira. Nós queremos ser valorizados enquanto educadores, do jeito que está o salário dos professores e professoras não nos valoriza, o governo não paga o piso e nem valoriza por tempo de serviço, nem valoriza pela formação acadêmica. Hoje nós temos na rede estadual de Sergipe professores com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e isso não tem qualquer tipo de valorização. Não, são companheiros que desenvolvem um trabalho magnífico em sala de aula, né, com os estudantes, e tem que ter uma remuneração diferenciada pelo acúmulo de conhecimento que adquiriram e estão transferindo para o estudante, né, estão melhorando a qualidade do ensino. Então, a retomada da carreira ela é crucial, né, para estimular que esses professores e professoras continuem na rede estadual, não queira sair para uma outra rede, ou seja, continue dando o seu trabalho aos jovens e às crianças do estado de Sergipe, claro, sendo valorizado enquanto profissionais. Roberto, então lembra pra gente, pro pessoal de casa, pros professores e professoras da rede estadual, onde vai ser a vigília, o horário e a data. Veja, a vigília acontecerá na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, a partir das 8 horas, em frente à Secretaria de Estado de Administração. É importante que todos os professores estejam lá, construindo essa força, essa resistência, para que nós possamos sair dessa audiência da comissão com a nossa carreira retomada. A Secretaria de Estado da Administração fica ali pertinho da sede central do Sintese, na rua Duque de Caxias. Aguardamos vocês lá. Professor Roberto Silva, agora vamos falar sobre as redes municipais de Sergipe. O Sintese, ele representa 74 municípios, professores e professoras de 74 municípios. E no último dia 30 de agosto, houve uma reunião entre prefeitos e prefeitas na FAMES para se tratar sobre a diminuição do FPM, que é o recurso, o Fundo de Participação dos Municípios. Conta pra gente aí essa história. A gente falou aqui nos bastidores, antes de começar o programa, que alguns prefeitos estão até querendo encerrar as negociações do piso. Bota a gente a par dessa situação e como o Sintese está enfrentando essa questão. Veja, o FPM, é importante que todos entendam, o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, assim como o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. É um recurso que os municípios e os estados recebem a partir de dois impostos, o imposto de renda e o IPI, que é o imposto de produtos importados. O que aconteceu no mês de julho e no mês de agosto? O imposto de renda tem tido uma queda, fruto da queda da remuneração dos trabalhadores. A gente viveu durante os governos Temer e Bolsonaro uma política de rebaixamento salarial, tanto dos trabalhadores do serviço público quanto da iniciativa privada. As negociações com os sindicatos foram muito rebaixadas em função da política do governo, que dificultou esse processo de valorização dos trabalhadores. E isso resultou na queda do imposto de renda, que o imposto de renda é descontado sobre a remuneração dos trabalhadores. E a outra questão do IPI, também houve uma pequena queda, né? Mas o que é que a gente entende que os prefeitos e prefeitas precisam se debruçar? É sobre essa questão da reforma tributária. A gente tem percebido uma movimentação por parte do Ministério da Fazenda, do governo Lula, de criação de novos impostos, que isso pode sim suplementar essa queda em relação ao FPE e o FPM, mas isso não há uma preocupação nesse sentido. A gente tem percebido nos últimos tempos uma valorização, as negociações com os sindicatos têm sido bem acima da inflação, que a gente pode ter nos próximos períodos um aumento do imposto de renda retido na fonte dos trabalhadores, mas é preciso ter essa preocupação com a importação. O governo está querendo taxar produtos chineses, empresas chinesas. Isso é muito importante para aumentar a arrecadação do IPI. Então é importante compreender que a pressão e a ação dos prefeitos não é para dificultar a negociação com os servidores. A ação e a pressão dos prefeitos tem que ser junto ao Congresso Nacional, aos deputados e senadores, para aprovar essas medidas que o Ministério da Fazenda está apontando como necessária de aumento de receita, exatamente para suplementar essa queda.
Isso é muito importante se compreenda. Agora, é uma queda pontual, né? Não é uma queda de 30% como os prefeitos estão anunciando. A queda gira em torno de 5%. Então, caiu de fato em relação ao ano passado, mas a gente entende que com essas medidas que estão sendo apresentadas pelo Ministério da Fazenda, isso vai suplementar. Precisa ter o apoio, né, por parte desses gestores junto aos deputados, para que de fato a gente tenha aprovação, porque tem uma pressão no Congresso, né, das empresas, para que não sejam taxadas, não paguem impostos, e os deputados e senadores precisam compreender da importância de ter o recurso, porque o povo precisa do recurso nos municípios, precisa do recurso nos estados, para que as políticas públicas aconteçam. E para que o servidor que atende a população também seja valorizado. Então, é isso, no nosso entendimento, que deveria estar os prefeitos se organizando para pressionar os deputados e senadores, e não para prejudicar os servidores na valorização do piso e na valorização salarial. Vamos falar agora de pré-congressos. Nós estamos caminhando aí para o nosso 6º pré-congresso, 6 de 8, todas as regiões do estado. E até aqui, professor Roberto Silva, como é que você avalia essas atividades? Os pré-congressos têm sido muito importantes, porque a gente tem debatido questões que são fundantes para o magistério e para a educação sergipana, tanto da rede estadual quanto das redes municipais. O debate da valorização, que está na ordem do dia, a gente teve uma vitória importante na última segunda-feira, que foi o STF formando maioria em relação à ADIM 4848, que é uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à atualização do piso, né? Prefeitos e governadores estavam questionando que o piso não deveria ser reajustado mais como vem sendo reajustado, e os ministros do Supremo Tribunal Federal já formaram maioria que tem que continuar sendo reajustado dessa forma. Então a gente entende que foi importante essas questões, e os pré-congressos têm debatido esses desafios dos professores nessa luta por valorização, que é permanente, mas também o debate da política educacional. A gente hoje está sob ataque de uma política educacional privatista, de uma política educacional que nega ao estudante da escola pública o direito a ter acesso ao conhecimento, tentando precarizar cada vez mais a formação dos estudantes, né, com componentes curriculares sem nenhum tipo de vinculação com a vida deles, com a preparação para o ensino superior, para o mercado de trabalho, para o exercício da cidadania, que é muito importante enquanto trabalhador, futuros trabalhadores e como jovens e crianças. Então, são desafios que estão postos para nós, professores. Um espaço plural e democrático. Professor Roberto Silva, muito obrigada pela sua participação. Mensalmente temos o prazer de recebê-lo aqui para falar um pouco mais sobre a luta no estado e nos municípios, na nossa rede pública de educação. Muito obrigada. Um abraço, o prazer é nosso. O Congresso Estadual de Educação, promovido pelo Sintese, é um espaço de participação, reflexão, troca de experiência, de construção coletiva e de deliberação. É nessa ocasião que os profissionais do magistério definem suas pautas, as suas estratégias, as suas ações para a defesa dos seus interesses, da qualidade do ensino. É também um momento de união, fortalecimento da categoria. 18º Congresso Estadual do Sintese, construindo uma educação emancipatória na resistência às políticas neoliberais. Se você é professor ou professora, participe. A educação pública de Sergipe conta com você. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento.